Começou. Bom dia, Devocional 5h30, que hoje é 7h20 da manhã. Obrigada por ter você aqui, que acompanhou ao longo da semana. E aos sábados e domingos nós temos um momento de testemunho. Estávamos aqui sendo impactadas por aquilo que Deus tem feito na vida de mulheres aqui, que decidiram buscar o Senhor, fazer parte desse grupo de devocional. Obrigada por ter você aqui, tá? E hoje, dia 4 de outubro, o tema é a restituição de Deus. Esse é o nosso tema. Estamos na devocional de número 277/365, e eu queria convidar você para ficar firme aí até o último dia, o dia de número 365, tá bom? E o texto aqui, a leitura está bem como sugestão, Romanos 12 e Romanos 8. Eu quero deixar essa passagem para você fazer a leitura aí, mas nós iremos ler Esther 4, que faz menção também aqui no decorrer do texto. Esther, capítulo 4, e é o que nós iremos ler agora. Diz assim: quando Mardoqueu descobriu o que tinha acontecido, ele rasgou a própria roupa, vestiu o pano de saco e pôs cinzas na cabeça. Depois saiu para a rua, chorando em alta voz. Ele chegou até a porta do palácio, mas ficou do lado de fora, pois ninguém vestido de pano de saco poderia entrar. Enquanto a decisão do rei era divulgada entre as províncias, houve muito choro no meio dos judeus, e eles jejuavam, choravam e lamentavam a situação. A maioria deles vestia pano de saco e punha cinzas na cabeça. Os eunucos e as servas de Esté vieram contar o que havia acontecido. A rainha ficou inconformada. Mandou roupas para Mardoqueu, sugerindo que ele abandonasse o pano de saco, mas ele não aceitou. Esté chamou Atá, um dos oficiais do palácio, a quem o rei havia designado para assisti-la, e pediu que fosse conversar com Mardoqueu para saber o que de fato estava acontecendo. Atá encontrou Mardoqueu na praça da cidade, diante da porta do palácio. Mardoqueu contou tudo o que tinha acontecido. Informou até a exata quantia de dinheiro que Amã havia prometido depositar nos cofres dos palácios para financiar a execução dos judeus. Mardoqueu entregou uma cópia do comunicado sobre o massacre que fora divulgado em Suzã, para que ele o mostrasse a Esté quando fosse apresentar o seu relatório, e pediu que ela intercedesse perante o rei a favor do seu povo. Atá voltou e contou a Esté tudo o que Mardoqueu tinha dito. Esté conversou sobre o assunto com Atá e depois o mandou de volta a Mardoqueu com esse recado: todos os que trabalham aqui para o rei, mesmo os moradores das províncias, sabem qual é o destino de qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei sem ser convocado. É morte na certa. A única exceção é se o rei estender à pessoa o seu cetro de ouro. Só assim a pessoa será poupada. E já se passaram 30 dias desde a última vez que fui convidada a comparecer diante do rei. Atá repetiu as palavras de Esté a Mardoqueu, e ele mandou esse recado de volta. E aí eu queria que você marcasse esse recado de volta dele aí na sua Bíblia. Não pense que só porque você mora no Palácio Real será a única judia a sobreviver. Se você insistir em ficar quieta numa situação como esta, o socorro e o livramento para os judeus virão de outra parte, mas você e sua família serão exterminadas. Quem sabe não foi justamente para isso que você foi escolhida rainha? Esther mandou dizer a Mardoqueu: convoque todos os judeus que moram em Suzã, jejuem a meu favor. Não comam e nem bebam nada durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas assistentes faremos o mesmo. Se fizerem isso, vou arriscar comparecer diante do rei, mesmo sendo proibido.
Se eu tiver de morrer, morrerei. Mardoqueu fez o que Esté havia pedido. Vamos orar? Senhor, nessa manhã de sábado, nós queremos te agradecer. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade linda de estarmos aqui, Senhor, em mais uma devocional. Não queremos estar aqui, Senhor, por rotina, por protocolo, para cumprir uma obrigação, mas queremos estar aqui, Senhor, pelo amor que temos a Ti. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E a sensação que nós temos, Pai, nessa manhã que estamos aqui como Esther. O Senhor nos preparou para esse tempo e para essa estação, na nossa casa, na nossa família, nos nossos filhos, na vida, Senhor, de cada um daqueles que nos cercam. E nós queremos, Pai, cumprir o chamado que o Senhor tem para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, fala conosco em mais essa manhã, ministra, Senhor, nas nossas vidas, dizemos, Espírito Santo, o controle é teu, essa devocional é tua, faça conforme o Senhor quer. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, bonitas muito lindas. Bom dia, meu povo de sábado. Bom dia, bonitas. Bom dia, Neida. Bom dia, meninas do Planeja. Estão aí nos ajudando nos bastidores. Obrigada, gente. Obrigada a você que está aqui nessa manhã. Ô, gente, que bom ter vocês, né? Elaine, sua linda, te amo. Que bom que você está aqui. Que bênção. Bora aqui falar de Esther, bora, que eu quero falar um monte de coisa de Esther e eu quero muito que você saia desse sábado aqui com uma palavra específica, clara, para você poder seguir o seu dia. Pergunto, vocês estão ouvindo uma musiquinha ou ela é só para mim? Não estão ouvindo, né? Pois eu posto lá, tá? Estou parada nessa música Deus de Obras Completas, mas eu estou ouvindo no instrumental. Eu acabei de postar um negócio lá no meu Instagram com essa canção no fundo. Depois eu mando para vocês que ela é linda, mas que tem muito a ver com essa estação. Bonitas, vocês que estão aqui no YouTube pela primeira vez, nós estamos aqui, ó, baseado nesse livro dos nossos bispos, J.B. Carvalho, Dirce Carvalho, desde o dia 1º de janeiro. E olha aí, ô, gente, respeita a gente, que a gente tem uma jornada de livro grande, olha isso, 365 páginas, respeita esse povo, que esse povo aqui é um povo persistente. Pastora, eu não consegui vir todos os dias, não tem problema, mas você veio, você está aqui, você, quando não pode estar cedinho, você acessa. Eu também, alguém me mandou uma mensagem, pastora, estou maratonando aqui o YouTube com as mensagens. Eu também fico maratonando quando eu vou para a cozinha. Vou fazendo as coisas, boto meu fone, vou fazendo, vou ouvindo, choro comigo, choro com a Eneida, choro com vocês. É isso que Deus tem. Ô, gente, 277 dias vividos nesse ano. E, por favor, faz alguma coisa por você, pela sua casa, pelo seu propósito. Não vem aqui só ouvir e receber uma palavra que impacta seu coração, não. A gente não está aqui para isso, não, sabia? A gente não está aqui para poder impactar, você chorar, se emocionar. Não, a gente quer que você tenha qualidade de vida espiritual, que você seja apaixonada pelo nosso Deus, que você entenda o que o Senhor tem para a tua vida. Faltam 88 dias para fechar esse ano. Ainda dá tempo de você fazer o que você pensou em realizar no início do ano e ainda não fez. Ainda dá tempo de você mudar algumas coisas, de você se apresentar em algo para servir na sua igreja, ainda dá tempo ainda de você fazer tanta coisa. 88 dias hoje faltam para finalizarmos o ano de 2025. E eu quero te convidar a mergulhar comigo nesse primeiro sábado de outubro, nessa mensagem baseada e inspirada no livro dos nossos bispos, que chama Restituição de Deus. Bora aqui ler, que aí eu quero falar algumas coisas para você. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, como diz Romanos 12, 2. A restituição de Deus. Há momentos em que, como Esté, precisamos buscar a Deus antes de tudo. Esté sabia que a verdadeira batalha não estava nas palavras ditas ao rei,
mas em se posicionar espiritualmente para ouvir a estratégia de Deus. Assim, antes de fazer qualquer pedido ao rei, ela foi. Ela foi. Ela foi. Você foi? Você está indo? Você veio? Ela foi para onde, pastora? Ela foi ao secreto, com duas ferramentas poderosas, duas armas. Ela foi ao secreto em oração e jejum e entregou a situação a Deus. Quantas vezes, bonitas, a gente enfrenta diagnósticos médicos difíceis, crises financeiras, desafios de famílias, né? E a nossa primeira reação é resolver como? Na força do nosso braço, ou muitas de nós, quero acrescentar essa palavra aqui, nos isolamos, ficamos sozinhas. Mas o convite de Deus para nós nessa manhã é para recuperarmos o que é nosso no reino espiritual primeiro, assim como Esté fez. A recuperação divina significa retomar o nosso lugar de autoridade. Aquele lugar que o inimigo tenta roubar a todo custo por meio de medo, insegurança e distração. Para voltarmos a esse lugar, precisamos começar pela nossa mente, como Romanos 12:2, que acabamos de ler. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. Romanos 12:2 nos lembra da importância de renovar nossas mentes quando? Só quando eu estou animada. Só no sábado, quando eu consigo acordar. Só nesse dia que eu estou bem. Só nesse dia que eu não estou triste. Não, todos os dias. Todos os dias. Todos os 277 dias desse ano para alinhar a sua mente com a mente de Cristo. Assim, podemos viver acima das influências externas e agir conforme a vontade de Deus. É no poder da palavra de Deus que nós vamos encontrar a força para combater pensamentos negativos e andar em vitória. Amém, bonitas? Bonita, vamos por partes, tá? Vamos falar por pedacinhos. Vamos falar do primeiro parágrafo. Esté tinha uma clareza de que não era a voz dela que estaria ali salvando ou trazendo a estratégia para salvar o povo dela. Ela tinha uma determinação. Esté, como rainha, depois você pode ler todo o livro, é um livro curto, é uma história linda, arrebatadora, você vai certamente se encontrar nela. E Esté nos ensina o processo sem pressa e degustado. Gente, sabe o que eu amo na história de Esté? Ela sentou à mesa, comeu com calma. Ela sentou à mesa e foi comendo. Eu não comi uma vez só, não, foram 3 vezes. Ô, gente, eu já teria na primeira vez falado assim, ó, bora aqui, bora comer, bora comer, bora comer, bora aqui conversar, que eu tenho um negócio para te contar, vamos. Não, eu não ia aguentar, tu ia? Eu não ia, gente. Eu ia falar assim, rei, embora, tem uma fofoca para te contar e eu preciso da sua intervenção. Não, tá vendo esse cara aí? Então, tem mais coisa para te contar. Gente, ela não fez isso. Sabe o que ela nos ensina? Que às vezes a voz de Deus, ela está num processo, primeiro para você. Ô, gente, você tem noção de que ela conheceu um Deus muito diferente daquele Deus que ela entrou no palácio? Ô, gente, você é como eu, bonita, que fica assim, tentando imaginar entre as linhas da Bíblia? Eu fico, por exemplo, você acha que Esté, depois dessa experiência, de convidar toda aquela comitiva que acompanhava ela tinha a mesma sensação do Deus que ela entrou nesse palácio? Não. Agora ela tinha, além dela, além do coração dela, ela tinha uma comitiva, ela tinha um grupo de devocional, ela podia convocar a mulherada. Ela não estava sozinha. Ela convocou as servas para viver um tempo de batalha. E sabe o que me impacta? A Bíblia não diz se essas servas elas eram ou não de Israel. Elas foram. Sabe o que isso me remete? Me remete que eu e você, quando a gente conclama uma pauta que é comum a todos, não interessa de onde você é, você pode ser de qualquer região do Brasil. Você não vai olhar a minha cultura. Eu tenho percebido que muita gente tem dificuldade com o jeito carioca de lidar. Eu vejo isso aqui em Brasília, tem muito. Ai, povo carioca é muito espaçoso. Somos mesmo. Somos espaçosos, somos e adoramos ser assim, adoramos ser assim.
Mas quando a pauta é Brasil, quando a pauta é nação, você não se lembra das suas dificuldades de onde eu vim. Você vem comigo. Sabe onde eu vi isso? Na jornada de 40 dias, lá nas nossas lives, orando e profetizando sobre o Brasil. Foi isso que Esté viveu. Ela convocou mulheres, convocou a comitiva que acompanhava a vida dela, as servas, para se juntarem à mesma pauta. E, gente, que coisa importante é você ter pessoas perto de você para poder guerrear o que você está guerreando, as suas lutas. E às vezes a sua luta é a mesma da outra. Ou às vezes a outra venceu e ela tem um caminho para poder te dar. E ela vai te dar uma palavra e ela vai te fortalecer. O fato dela não estar sozinha deu para ela muita coisa especial. Ela pôde fazer. Ô, gente, você fica imaginando ela montando a mesa? Eu fico. Eu fico imaginando que tudo que estava naquela mesa foi intencionalmente pensado, orado, jejuado e consagrado. Como que você põe a mesa da sua casa? Ah, vai colocando todo dia a mesma coisa? Ai, pastor, nem põe mesa. Ah, dá muito trabalho. Pois põe a mesa. Porque é na mesa que muitas vezes o inimigo é desbaratado. É na mesa que muitas famílias conseguem olhar nos olhos dos filhos e saber o que estava escondido. Essa refeição e esse processo que Esté está vivendo, ela viveu primeiro no secreto. Ela foi para o secreto. Ela foi para as ferramentas, para as armas que só ela tinha. E ela ensinou as servas a terem também. Naquele momento em que Esté vive o processo de desmascarar o inimigo, ela não tinha pressa, não externa. Ela podia estar angustiada por dentro, falar, meu Deus, é que horas que eu vou falar mesmo? É a hora? Vai, Deus me sinaliza. No primeiro, a refeição não sinalizou, no segundo não, no terceiro ela já estava segura. Às vezes a nossa pressa, e eu estou falando de mim, que talvez você seja como eu, ou não, a gente, às vezes, apressa as coisas porque a gente já sabe. Olha só, gente, ela já sabia o que fazer, ela tinha todas as ferramentas na mão e ela estava diante do inimigo e também diante do rei, que poderia resolver o problema. Mas ela preferiu viver o processo. E eu acho que esse processo deu para ela um lugar extremamente. Sem embora fazer coisas. Não. A gente pode. Hoje a gente está tendo aqui uma mensagem para mim que vocês não estão me ouvindo bem. Vocês estão? Vocês estão me Está ouvindo? interrompendo, pastora, picotando o som. Agora sim. Acho que a pastora saiu e voltou de novo. A pastora caiu. Agora sim. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Estão me ouvindo? Bem ou mais ou menos? Ótimo. Bem? Tá. Estou sem fone agora, tá? Ficou melhor? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ó, bora lá. E aí, nesse momento em que ela está vivendo esse processo, esse lugar de entendimento, que ela podia usar o que ela tinha na mão, ela usou. Aí, sabe o que está me impactando hoje, que saltou os meus olhos? Não é essa frase. Eu comprei essa Bíblia por causa da frase de Esther, para um tempo como este. Eu comprei essa Bíblia porque isso fala muito no meu coração. Mas sabe o que saltou de meus olhos? Se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e o livramento para os judeus, mas você e a sua casa, a casa de seu pai, vão perecer. Vou ler de novo. Vou personalizar. Bonitas da Devocional 5H30. Se você ficar calada, bonita, nesse lugar em que você pode gritar para o mundo o que Deus tem feito, Deus vai levantar outra mulher, outra voz, e vai trazer socorro e livramento para o Brasil. Mas você, fica sabendo, você e sua família vão perecer. Ô, gente, escreveram isso hoje. O Espírito Santo escreveu isso aqui hoje. Como assim que ele está falando para nós, que a gente não pode se calar? Aí eu continuo aqui. Ela foi primeiro para o secreto e ela usou as armas espirituais. Ô, gente, no inferno não tem oração e jejum, tem prazer, tem conforto,
tem um monte de engano, e lá, no secreto, é o lugar onde você sacrifica. A gente tem falado isso essa semana, né? Sobre sacrificar, sobre erguer altar. E ela entregou a situação dela. Ô, gente, eu sei que muitas de vocês aqui, suas bonitas, vocês vêm para cá com uma determinação, ter respostas. E Deus vai te dar, como a querida lá, amiga da Marcinha, Cleidmar, Clay, vou chamar de Clay, que é o nome que eu lembro que tem. Ela trouxe para a gente, a Renatinha trazendo e ganhando flores do céu. A gente vai ser atendida, mas esse não é o padrão do nosso relacionamento. Deus te trouxe aqui para você poder ter um conteúdo, para você poder compartilhar. Ô, gente, quantas mulheres perto de você precisam ouvir, quantas mulheres elas precisam entender, segurar na tua experiência. E você está calada pelo quê? Aí você tem as armas que o inferno não pode copiar. O inferno, ele é perito, ele é especializado em burlar, em falsificar coisas. Mas você tem a presença, você tem a fonte. Aí me impactou e eu marquei com uma bolinha, ela foi ao secreto. Quantas vezes essa semana você foi ao secreto? A propósito, onde é o seu lugar secreto? Onde é? Pastora, eu estabeleci a bancada daqui da minha casa, do escritório, ou a mesa da sala, ou a cama, ou um lugar que é o meu secreto. O secreto, gente, precisa ser um lugar em que a família não acessa. Secreto é fechar a porta. Você tem esse lugar na casa? Pastora, o meu apartamento é muito pequenininho. Eu tenho que esperar meu filho sair para entrar no quarto dele, ou então meu marido ir trabalhar para poder ir para o quarto. Bonita, vá para o banheiro, fecha a porta, chora lá, avisa a família, ó, não se preocupa não que eu vou ali encontrar com Deus, chorar, não se preocupa que eu vou fazer uns barulhos e eu estou lá orando. Quantas vezes o meu banheiro me ouviu chorando e as lágrimas foram para o chão? Eu quero te convidar a responder ao céu aonde é o seu lugar secreto, porque Esther foi restituída das coisas que Deus tinha para ela, especialmente para a nação, porque ela tinha um lugar para poder ir. Você tem? Pastora, meu secreto é aqui. Não é, porque eu estou te vendo. Não é. Aqui é ativação para você poder ir para o seu. Às vezes eu me ajoelho aqui no sofá que está atrás de mim, às vezes eu vou para o banheiro, às vezes eu fecho a porta da minha cozinha na hora que eu vou fazer comida e faço a comida em lágrimas, às vezes eu sou cantarolo, às vezes eu fico imaginando o texto, eu fico imaginando, meu Deus, como assim que Esther entrou no lugar daquele jeito e ela viveu na pele coisas maravilhosas. Aí eu quero te perguntar, onde você encontra com Deus sem filtro? Qual é o lugar em que você abre o coração? E eu penso que Esther deve ter falado assim, Senhor, Deus dos exércitos, o que é que o Senhor está fazendo com a minha nação, com a sua nação, com o seu povo escolhido? Como é isso? Me explica. Eu fico perguntando a Deus, às vezes, sobre o Brasil. Você não pergunta, não? Eu pergunto. Eu pergunto assim, Senhor, é o que mesmo que a gente está vivendo? Como assim? O INSS sendo roubado com dinheiro de quem precisa, Senhor? Como assim que o Senhor podia ter posto coisas ali? O que o Senhor está nos ensinando? O que o Senhor está levantando a igreja brasileira para ver? Eu pergunto coisas da nação. Ah, você não pergunta, não? Está muito ocupada, né, bonita? Com a tua pauta, né? Então, deixa abrir seus olhos. Você precisa ser uma intercessora da sua nação. Você precisa orar pelo Lula, você precisa orar pelo Alexandre de Moraes, você precisa orar pelo fluxo dos ministérios da sua nação, você precisa orar pelos ministros. Ai, pastora, que pauta chata, nem acompanho mais, acompanhei um tempo. Pois é, não é sobre acompanhar, não, é sobre ordem. Deus está dizendo que a restituição de um povo inteiro dependeu da voz de uma mulher. E hoje me saltou os olhos o que Mardoqueu falou para ela. Olha, se você ficar calada, bonita, agora, pode ficar tranquila. Deus vai levantar outra mulher para falar no teu lugar e vai trazer socorro e livramento. Mas você vai perecer. Nem pense nisso. Ô, gente, imagina ela poder receber essa palavra e falar, não, pera, está falando comigo, eu vou fazer o que tem que fazer. Deus está falando isso com a gente. Aí, no segundo parágrafo, ele fala, a bispa fala que, às vezes, a gente está diante de um enfrentamento difícil e a gente quer resolver na força do nosso braço. Sabe o que eu tenho encontrado muito frequentemente?
mulheres que simplesmente somem da igreja, mulheres que simplesmente somem da presença, porque está passando por um momento difícil. Ô, gente, aonde é que a gente foi enganada, que a gente vai dar conta sozinha? Reclamona? Nunca! Você não vai dar conta sozinho, você tem que ir para a tua igreja, se ajoelhar, orar, chorar, declarar a palavra. Você precisa fazer com que a sua casa seja fortalecida com a palavra rema. Sozinha você não aguenta, é muito. Você está sendo chamada para um tempo como esse, para você poder levantar as ferramentas, para você poder abençoar sua casa, sua família, seus filhos. E aí, esse lugar de isolamento te rouba. Te rouba a alegria, porque você ri com as bonitas que estão junto. Te rouba a solução. Te rouba a força. Porque muitas vezes a força está na outra. A força está em alguém que venceu. A força está em alguém que vai te dar um caminho, às vezes uma palavra. Gente, ontem eu estava almoçando com a minha irmã, né? E aí eu estava contando para ela o negócio da faculdade. Gente, na hora que eu estou falando, o Espírito Santo falou tão forte no meu coração, eu pensei, não, para. Aí ela, ai meu Deus, o Espírito Santo está te falando. Meu Deus, ele me deu uma direção no meio da conversa. Às vezes, no meio de um momento que você está com alguém, você vai ser arrebatada por uma palavra, por um verbo, por uma canção. Saber qual é a canção que a outra está. Eu tenho uma amiga muito querida, a pastora Marcilene Rocha, ela me mostrou uma playlist que foi arrebatadora numa hora muito especial da minha vida. E essa canção embalou a minha alma. Você tem amigas que embalam a tua alma com a canção que elas carregam? Pois é, você precisa ter. Eu vou te dar uma hoje, tá? Você fica tranquilinha que você vai ter uma música hoje que eu vou te dar para você poder embalar o seu dia, o seu sábado, essa estação. Aí depois ela fala assim, ó, no terceiro parágrafo, que a recuperação de Deus para nós é retomar, é dar para nós, para cada uma de nós, um lugar da nossa autoridade. Sabe o que eu também tenho encontrado? Muitas mães perdendo o rumo, seja em qualquer momento do desenvolvimento dos seus filhos. Parece que a gente está igual. Muitas mães estão como se estivessem num quarto escuro tateando. Deixa eu te dar uma palavra. Esse lugar de você retomar o seu lugar de autoridade na criação dos seus filhos está em você depender de Deus. Não é sobre estratégia de internet, embora ajude, tá, gente? Eu não sou contra, mas eu sou a favor de você priorizar o que Deus está lhe dando. Você sabia que eu entendi que a minha filha veio para me esticar? A sua também, o seu também. Porque tem coisa que só filho pode falar para a gente, ninguém mais. Só filho pode acessar em nós, ninguém mais. Então, receba nessa relação materna, se você é mãe, um entendimento de que Deus está te forjando para coisas, para um tempo como esse. Então, para de ficar sendo essa mãe que não se diverte com a criança, com a fase. Essa fase vai passar. Então, se divirta. Coloque o seu relacionamento, a sua rotina como uma maneira de Deus se relacionar. E tome de volta o lugar da sua autoridade. É você quem fala. É você quem vai dar conta diante de Deus. É você quem sabe o que é melhor ou não. Ô, gente, sabe essas mães que falam assim, você quer comer o que mesmo hoje, querida? Ô, gente, uma criança de 5 anos vai saber o quê? Vai comer pipoca e picolé, vai comer sorvete, vai querer isso. Não, elas não estão prontas para escolher o que vão comer, não. Nós que sabemos quais são os nutrientes que são necessários para essa fase. A gente vai botar o prato e vai dizer: você quer o tomate ou o brócolis? É essa escolha. Não é saber o que você quer comer. Ô, gente, eu fico agoniada em self-service quando tem mães na minha frente. Você quer comer isso? Olha, me dá vontade de me meter, sabe? Fico me segurando. E você quer comer isso? Você quer isso? E eu pensando, meu Deus, o feijão não foi lá no pratinho dele, não foi lá uma verdura, um legume, porque a criança queria o quê? Batata frita. Gente, criança não sabe se dominar, se governar, porque o governo está na tua mão. Esther estava sendo chamada para um governo de intercessão sobre uma nação inteira. Ela não tinha ideia disso. Ela achou que ela ia estar ali para poder salvar uma sentença. E ela salvou uma nação. Eu acho que Deus está me chamando para salvar uma nação brasileira, de mães, de mulheres. E você não pode escalar. Já falo isso já já. Peraí. Para fechar,
Assim, podemos viver acima das influências. Sabe como? Colocando todos os dias a nossa mente em renovação daquilo que precisa ser renovado. Aí eu quero te fazer essa pergunta assim, ó. Como você renova a sua mente, bonita? É como? Não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. A sua mente é renovada como? Acreditando nas mentiras, que teu marido não tem jeito? Acreditando na mentira que seu filho já é adulto, ele vai fazer o que quiser? Deixa eu te dar uma dica. A sua renovação da mente está em ouvir a palavra. Você tem uma playlist que a palavra é dita, é falada? Enquanto você está fazendo coisas, você está ali ouvindo Cid Moreira, ou essa voz estranha aqui do celular. Tem aplicativos da Bíblia que você pode colocar enquanto você está fazendo alguma coisa, a palavra, quando você dirige, quando você caminha, quando você faz uma academia. Tem muitas maneiras de você renovar a sua mente. Renovamos a nossa mente também quando a gente tem uma playlist de adoração, mas fica ouvindo sofrência. Para quê, meu Deus? Cantarolando sofrência? Não, gente. O quê? Cantando funk? Ah, não, Michele, para. Não. Nunca nesse mundo, gente. Você precisa saber como é que se renova a sua mente. Pastora, eu renovo a minha mente com canções de adoração, tranquilinha, porque eu gosto do instrumental, já sei a letra, eu estou nessa fase. E eu já fico cantarolando, eu esforço a minha mente naquela melodia do instrumental, cantar a letra. E aí eu não me esqueço. Ou talvez você tenha uma renovação da mente em ouvir testemunhos, em ouvir palavra, em ouvir alguma coisa, ou às vezes a renovação da sua mente é encontrar com alguém. Aí deixa eu te falar uma coisa que, algumas coisas que renovam a minha mente. Sabe o que renova a minha mente? Ir para academia. Gente, eu tenho a sensação de que os hormônios todos que eu preciso estão ali ativados para mim. Ir numa atividade física, nem que seja uma caminhadinha. Ouvir louvor, isso renova a minha mente. Ler a palavra, mas ler e ouvir. Conversar com quem ama a Deus. Gente, como é bom a gente ter alguém para conversar e que entende a nossa língua. Sabe outra coisa que renova a minha mente? Pesquisar palavras proféticas na inteligência artificial. Eu posso passar horas fazendo isso, buscando o que a inteligência artificial pensa ou fala para mim a respeito daquela palavra que está queimando no meu coração. E sabe outra coisa que renova a minha mente, que eu adoro fazer? Imaginar o texto e o contexto de um livro. Imaginar o contexto do texto de Esther. Ficar imaginando assim, peraí, ela é uma menina órfã que certamente tinha uma vida diferente do palácio, e ela foi lá levar o nome do nosso Deus. Ela foi lá, gente, não foi para ser rainha, não. Ela foi lá para encontrar o Deus do palácio, o Deus da nobreza. Ai, pastora, será? Será? Olha a história dela. E eu quero te dar uma direção para você poder encontrar o seu lugar secreto, porque é lá onde você vai ter força. A gente aqui, juntas, a gente se ativa, mas antes a gente já teve o nosso secreto, ou a gente vai ter depois. O secreto é o lugar que muitas vezes a gente está ajoelha sem falar. A gente não leva a pauta, muitas vezes. A gente aprendeu isso com o nosso bispo, de ficar de joelhos e não falar nada. Só fica quieto na presença. Às vezes nem canção a gente coloca, só para ficar quietinha, aquietar a alma. E eu quero te dizer que a restituição do que Deus vai trazer na sua manhã de sábado é declarar sobre você o que ele tem a seu respeito. Foi para um tempo como este que você viveu tudo que você tem vivido até hoje. Foi para um tempo como este que Deus estabeleceu esse conteúdo para você não se calar. Aí eu vou falar de novo, porque eu sou dessas, quero muito que você ouça essa palavra. Mordecai fala para Esther: ô bonita, se você ficar calada agora, de outro lugar, Deus vai trazer socorro e livramento para o povo do Brasil. Mas fica sabendo que você e a sua família vão perecer. Eu não estou falando nada. Quem está falando é a Bíblia, em Esté 4:14. Pode guardar essa palavra aí. Se você está calada, e a gente tem falado sobre isso, Deus está dizendo para você, acabou o tempo do silêncio. Vai para a internet dizer um versículo, recitar um verbo, uma palavra.
Pastor, eu não gosto disso. Então junta aí o povo da tua vizinhança, faz alguma coisa. Para de ficar se ocupando com o seu problema. Ô, gente, seu problema não é a maior coisa do mundo, não. A maior coisa do mundo é o amor do nosso Deus. Pastora, você não sabe o que eu estou passando, não? Não, eu não sei não, bonita, mas eu tenho certeza que Deus não está alheio ao seu problema. E eu quero te convidar para orar, para que você renove sua mente. Eu te dei aqui alguns caminhos que, para mim, renovam minha mente. Qual é o seu? Como você renova sua mente? Como que você faz de forma intencional a sua mente para parar de ficar adoecida? Mulheres que só têm uma narrativa de dor, de escassez, de pedir. A gente sai desse lugar, a gente tem 88 dias para mudar a sua cultura com relacionamento com Deus. Ao invés de pedir, louve, engrandeça. Às vezes o nosso problema está na nossa mão a solução. Eu te mostrei isso lá na nossa jornada. A gente está com problema e o objeto está lá gritando a resposta. E eu quero declarar que você hoje vai ter uma sensibilidade de esperar o processo do nosso Deus, de ter um lugar para chamar de secreto, o endereço do seu secreto. Você tem um? Não tem? Então ache. Ache um. Dentro do seu carro, dentro da sua casa, no seu banheiro, na hora do seu banho, numa hora em que não tem ninguém em casa, ou no quarto em que você possa fechar sua porta. Eu não sei qual é o lugar que você vai chamar de secreto para esses 88 dias que faltam para o final do ano, mas Deus está te esperando lá. Eu postei agora há pouco, eu vou te mostrar uma imagem que arrebatou o meu coração, gente. Eu vou te mandar já já ele. Ele é uma mensagem que eu acho que tem muito a ver com o que eu e você, a gente vive. Olha isso, gente. Vê aqui se isso aqui não sou eu e você. Ó, não existe urgência. Existe o que é importante. Ele nos esperando à mesa. E você e eu estamos onde? Ocupadas. Não, hoje você não vai se ocupar, não, que eu não vou deixar. Você vai parar tudo e vai se sentar à mesa com ele. Porque ele está ali esperando. Não tem nada mais urgente do que ouvir e amar o nosso Deus. E eu quero te dar essa chave hoje. Vamos orar? Senhor, leva a gente para um lugar secreto, onde a gente possa ouvir os seus planos, e ver as situações com os teus olhos e não com o nosso. Renova nossa mente nessa manhã, Senhor, e nos ajude a vencer os medos, as dúvidas, os ataques que tentam nos tirar da posição de autoridade que o Senhor nos deu. Senhor, que a gente possa buscar sempre, em primeiro lugar, o teu reino, e não as soluções humanas. Que a gente possa buscar no secreto um lugar de aconchego e de segurança. Que a gente possa entender que no secreto as armas que precisamos são postas na nossa mão. Que a gente recebe, Deus, às vezes a arma, o armamento do silêncio, de ficar quieta, às vezes de só observar. Como a gente aprende no lugar da observação. E eu penso que o Senhor fica muitas vezes nos observando, olhando o que nós vamos fazer. E assim como essa imagem, Senhor, o Senhor espera a gente chegar à mesa nessa manhã. Que o Senhor não espere por muito tempo a gente chegar, mas a gente chegue para poder olhar nos teus olhos e chorar e declarar o nosso amor. E não falar de problema, porque o Senhor já sabe de tudo. Hoje é o dia da gente poder restituir o nosso amor pela tua presença, pelo Senhor. Hoje é o dia da gente restituir o nosso primeiro amor, aquele que encontramos quando nos convertemos, ou aquelas que nunca tiveram uma experiência arrebatadora com o Senhor, que seja hoje, esse dia. Consagramos esse primeiro sábado do mês de outubro e declaramos, Senhor, que o Senhor é o Deus que vai receber da nossa parte, no secreto e no público, a manifestação do quanto te amamos. Obrigada, Senhor. Nós não vamos ficar caladas. Senhor, muitas de nós temos nessa palavra até um tremor por dentro, um nervoso de ter que encarar o chamado de falarmos. Traz, Senhor, uma amiga para a gente poder treinar, aquela que a gente vai compartilhar e ensaiar os nossos testemunhos, aquela que vai poder pulverizar, vai poder espalhar as notícias do teu reino, porque a gente está contando. Aquelas que vão estar junto com a gente, Senhor, e que vão receber o fogo do avivamento que primeiro aconteceu dentro de nós. Obrigada por essas mulheres que o Senhor vai atrair no caminho.
aquelas que estão também buscando o avivamento, o fogo do Espírito. E nos perdoe, Senhor, de fazer do nosso relacionamento esse lugar de barganha, muitas vezes. De saber que, às vezes, oramos e só falamos sem parar, só pedindo, pedindo, pedindo. Não, Deus. Nessa manhã, nós queremos restituir a verdade sobre o relacionamento com o Senhor, que foi o que Esté viveu naquele palácio. Eu imagino que ela caminhava naquele palácio de onde ela estava até o lugar onde o rei ficava. E ela ia orando em línguas. E ela ia declarando a tua grandeza. E ela ia olhando aquelas coisas lindas do palácio. E ela ia vendo o Senhor. Ela ia vendo o Senhor nas coisas douradas, prateadas, nos ouros. Ela olhava para o chão tão brilhoso do palácio e ela via o Senhor. Ela não via o problema, ela não via as questões, mas ela via as estratégias que o Senhor dava. Não nos deixe entrar no palácio e nos deslumbrarmos com aquilo que não é o Senhor. Nos ajude a olhar as riquezas que vão vir até a nossa mão e a gente não se perca. Ela não se perdeu, Senhor. Ela te achou melhor, te achou mais profundo, te achou, Deus, num relacionamento de resposta profunda para uma nação. Ela olhava para as coisas que ela vestia e ela adorava o teu nome. Ela chorava muitas vezes e molhava aquele vestido de seda puríssima. E ela não estava preocupada com isso, ela estava preocupada em chamar a sua atenção para fazer a coisa certa. Ó Senhor, muitas vezes a gente vive a escassez, porque nós não estamos prontas a viver na nobreza. Mas nessa manhã, nos leve para experimentar as delícias do teu palácio, para a gente poder ver o teu nome e não o nosso. Senhor, esse livro de Esté não apresenta a palavra a Deus, mas a gente vê o Senhor do começo ao fim. Obrigada, porque Esté nessa manhã nos ensina que o nosso chamado está no enfrentamento dos nossos medos. O nosso lugar de chamado está no secreto, em convocar amigas queridas que estão perto para jejuar junto com a gente numa pauta. Obrigada, Senhor, porque eu vivi isso com a minha amiga Elza, Senhor. Ela me chamou para jejuar junto com ela naquela pauta e a gente tem orado e chorado juntas. E ela levantou um exército de amigas para interceder pela pauta que ela sabia que não ia dar conta só. Que a gente tenha essa consciência de saber que somos parte de um exército, do lugar onde a nobreza reina e aonde o cetro do favor do teu nome se levanta a nosso favor. Obrigada. Não nos deixe entrar no lugar de propósito e nos perdermos. Não nos deixe, Senhor, perder de vista, nem na escassez, nem na abundância, o teu nome precioso, o nome que é sobre todo o nome. Não é sobre problema, não é sobre um lugar de desafio, é sobre o Senhor. O Senhor tem esticado muitas de nós para a gente te conhecer melhor, mas a gente está preferindo se isolar, a gente está preferindo encontrar solução sozinha, a gente está preferindo perder o sono, Senhor. Nessa manhã a gente prefere te olhar e saber que queremos nos sentar à mesa, segurar na tua mão e dizer, nos perdoe por tentar caminhar sem o Senhor. Traz o escape, Senhor, não somente para nós e a nossa família, mas para a nossa cidade, para o nosso Brasil. Usa a nossa vida, a nossa voz e nos ajude a ecoar a tua voz por onde a gente passar. Não nos deixe caladas em grupo absolutamente nenhum. Que hoje a gente grave áudios e espalhe no grupo da família, no grupo das amigas, no grupo de influência, que a nossa voz seja ouvida daquilo que o Senhor tem feito em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Ô, bonita, você entendeu o que Deus está nos falando nessa manhã? Deus está nos falando que Esté, agraciada e que caiu na graça daquele querido que estava cuidando de tantas mulheres. Deus estava mostrando para ela um favor que veio antes do cetro se levantar. Você está conseguindo ver aí na sua caminhada a presença do nosso Deus? Já não está vendo, não? Então eu vou te ajudar.
coloca aí um óculos celestial, um óculos de cosmovisão cristã. E onde você está andando, Deus quer se revelar. Por meio de cores, por meio de cheiros, por meio de pessoas, por meio de coisas. E eu quero abençoar o seu sábado, para que você enxergue a Deus e não problema. Que você enxergue a Deus e não a abundância. Que você enxergue o que Ele faz. Que você não ame a resposta, mas ame quem está te dando a resposta. Amém? Beijo para você, bonita do YouTube, que o Senhor te abençoe e te guarde.